Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Carlos Pedro da Assembleia de Deus na Itaoca, a pastora Leia Mendonça, nossa Leinha, cantora da MK e pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém na Ilha do Governador, o pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama e a Viviane Pereira, que é secretária do Gabinete de Assistência Social de Nova Iguaçu. Muito bom, nós estamos juntos, todo mundo aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso debate 93 de hoje. Quem nunca acreditou em alguém que dizia precisar de ajuda e no final era puro fingimento? Nas cidades menores é muito comum alguém passar na porta e fala, poxa, tem um prato de comida aí? E as pessoas vão lá, muitas vezes servem, pega lá um prato, tem um aqui sim e tal, a pessoa vai estrategicamente na hora próximo ao almoço, claro, a hora que tá dando fome, tem que ir na hora do almoço, né? Tá com fome, aí vai lá e pede, às vezes uma pessoa vai lá, prepara o prato, tem gente que traz a pessoa pra dentro de casa, dá um refrigerante, um suco, tem gente que faz isso de bom grado, né? Muito, mas muito bom grado, coração gigantesco mesmo. Agora existem pessoas que fazem isso absolutamente com o intuito de aproveitar. Então, é complicado isso? É complicado. O texto aqui continua: gente capaz de entrar em igrejas, instituições e casas e contar mentiras comoventes só para se dar bem. Quem é que nunca foi abordado por alguém que estava precisando fazer um enterro? E, na verdade, não tinha enterro nenhum. Ou tinha que viajar para um lugar tal e tinha parte da passagem, mas não tinha toda a passagem. É difícil isso, que às vezes tem a pessoa que precisa mesmo, né? É exatamente esse outro lado, né? Há de fato aqueles que precisam de apoio para terem suas vidas mudadas. Tem gente que precisa desse apoio, desse encorajamento, dessa forma de ajuda, que é uma forma excepcional. Gente que não quer ficar na dependência disso. O Evangelho, através de Jesus, nos ensina a amar o próximo e a ajudar os que precisam, mas como saber quem é quem e nos envolver em ações que possam produzir mudanças na sociedade. Como as igrejas podem ser agentes de transformação. Individualmente, como podemos fazer diferença na vida de alguém e poder ver um crescimento real. O que convém e não convém quando o assunto é ação social. O que pensa você sobre este assunto? Minha gente, eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação no debate de hoje, sabe por quê? É quente, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Carlos Pedro, começa ouvindo a sua opinião. Quem nunca acreditou em alguém que dizia precisar de ajuda e no final era puro fingimento? Isso acontece em qualquer lugar, né, pastor? Instituições, às vezes tem uma ONG lá que funciona muito bem, mas pode estar sofrendo esse tipo de assédio.
Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores hoje, é um prazer enorme, é uma alegria sempre poder estar aqui nesta rádio tão abençoada, com uma audiência tão expressiva e tão maravilhosa. Sabe, amados, quando eu leio esse e-mail, eu fico rindo sozinho, porque essa tem sido a minha dinâmica talvez nos últimos 15 anos, e são histórias assim, das menores às maiores, das mais fáceis às mais difíceis, de uma passagem de ônibus até pilotos de avião, são coisas impressionantes, mas nós temos que ouvir, nós precisamos ouvir. Nós não podemos abrir mão disso. Agora, muitas vezes você escuta com atenção, você até iludido, você acredita naquela história e muitas vezes você percebe depois que foi enganado. Eu tenho muitos exemplos disso, já fui enganado muitas vezes, mas a palavra do Senhor, ela nos dá uma orientação muito séria, e é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós não podemos desanimar. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, ele diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. É muito difícil, hoje nós vivemos numa cidade muito complicada, gente pedindo para tudo que é lado, mas nós precisamos continuar acreditando no ser humano. Leinha Mendonça, muito bom dia, Leinha, como vai você? Tudo bem? Eu vou bem, e você, JR? Tô bem, graças a Deus, uma grande alegria sempre recebê-la, vê-la e estar com você é sempre um privilégio muito grande. Obrigada, Leinha. Amado. Agora, quem nunca acreditou em alguém que dizia precisar de ajuda e no final era puro fingimento? Eu acho que todo mundo, né? Bom dia para todos os ouvintes. Tô feliz aqui de conhecer a Viviane, essa pessoa linda e maravilhosa que não sente frio. Esse estúdio aqui congela e ela não sente frio. Eu já tô aqui morrendo, né? Mas quem é que nunca foi vítima de um golpe, né? Com esse coração bondoso, esse desejo de fazer o bem para as pessoas, a gente não sabe quem a gente acaba fazendo. É melhor errar fazendo do que errar se omitindo. Há um ditado popular que diz que é bom fazer o bem sem olhar a quem. Mas, quando se trata de igreja, né, membros da igreja, pessoas que entram para a igreja e às vezes são aproveitadores, porque na igreja não tem só trigo, tem joio também, tem pessoas interesseiras, mal intencionadas. Então, na minha igreja, que é uma igreja pequena, e eu acredito que nas igrejas grandes, então, mais ainda, se faz uma sindicância, se faz uma pesquisa na vida daquela pessoa para ver se de fato ela precisa. Porque tem pessoas que pegam cesta básica na igreja sem precisar. E pessoas que estão precisando, às vezes, ficam sem. Por quê? Porque acaba indo para essas pessoas que são elas são mal intencionadas. Então é complicado, JR, mas é o que eu acabei de falar, é melhor você errar fazendo do que se omitindo. Viviane, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso debate 93 de hoje. Este assunto, como você mesma já ouviu e viu aqui no estúdio, é um assunto do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia, seja de uma igreja, seja de uma instituição, seja de uma casa, como eu falei, interior, ou mesmo nos bairros, você tem muitas casas, né, onde as pessoas chegam e pedem ajuda, enfim, isso sempre traz a alegria de ter a oportunidade de ajudar, mas o ponto inicial aqui é a dúvida. Será que essa pessoa precisa? E no final das contas, paga quem precisa, porque se alguém que não precisa, vai lá e faz algum estrago, produz algum estrago, a pessoa fecha a porta, é natural. Diz, olha, eu não vou ajudar mais ninguém, né? E aí algumas pessoas perdem isso. Na sua prática, como é que você percebe este assunto? Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes. Na assistência social não é diferente das igrejas, né? Em média, na assistência social de Nova Iguaçu, a gente recebe 400 pessoas dia. Então, é óbvio que ali se encontram pessoas que, de fato, necessitam da assistência e outras que veem ali uma oportunidade de conseguir algo.
É por isso que, diferentemente da igreja, ali a gente tem um olhar totalmente técnico, e as pessoas que chegam até aquele lugar, elas são atendidas por uma assistente social, para que então possa ser verificado qual a demanda daquela família, daquela pessoa, e para que ela possa ser atendida. Já tendo esse cuidado, né, sabendo que as pessoas vêm na assistência muitas vezes, vamos lá que a gente pega uma cesta básica e depois a gente vai embora. Infelizmente, isso é uma realidade, né, e a importância da assistente social nesse momento, né, de conversar, de fazer uma abordagem, uma escuta, né, para poder verificar de fato se aquela família tem essa necessidade e que possa então ser atendida em todas as suas necessidades. Pastor Sérgio, muito bom dia, querido, seja bem-vindo também ao nosso debate no 93 de hoje, pastor. A gente está analisando esse assunto e ouvindo agora a Viviane, me ocorreu se de fato não existe uma necessidade das nossas igrejas juntarem um pouquinho disso, né? Uma pessoa que vai escutar bem, que vai observar bem, que estabelece ali os critérios. Você tem um grupo de pessoas, em geral, na maioria das igrejas são diáconos ou são obreiros que têm esse tipo de responsabilidade, porque fica complicado para pastores cuidarem disso, além de cuidarem de todas as outras coisas. Não é isso, pastor Sérgio? Com certeza. E hoje, por exemplo, na nossa igreja, na Catedral Metodista Ebenezer, nós temos lá o presbítero Silvio Leitão, que cuida da área social. Por quê? É o que você falou. Para ficar a cargo dos pastores, isso é muito complicado. Todo pastor enfrenta o problema do cara que vai lá usar de esperteza, querer tirar dinheiro e, infelizmente, eu não sei se acontece com eles, eu vou falar quanto a mim. Infelizmente, 90% dos que pedem não estão precisando. É golpe, é 171, né? E isso travou muito, me travou muito durante um tempo e eu não queria trabalhar nessa área. Hoje nós trabalhamos, nós voltamos a fazer esse processo de assistência social às famílias, nós atendemos quase 100 famílias, vamos fazer agora um culto de Natal para essas famílias. Então, depois que eu passei para a função de um presbítero, a cargo de um presbítero, na verdade a coisa andou, me aliviou, e aí você você não fica responsável direto e se expondo, sim, a palavra é essa, você se expõe como pastor de às vezes falar não ou sim, quando na verdade quem fica responsável faz cadastro e acompanha essas famílias. É o critério que está sendo estabelecido, né? Eu gostei muito da palavra do pastor Sérgio, porque hoje eu vejo muitos pastores que simplesmente dizem que não é função da igreja, não é papel da igreja, não é o dever da igreja atender a ninguém. Então, por outro lado, eu vejo gente que já perdeu muito dinheiro, ou deu muito dinheiro, você não ofertou, não sei qual é o termo que você quer usar, mas gente que já fez e se decepcionou e parou de fazer porque se decepcionou. Quando na realidade, esse é um dever nosso. O auxílio, a ajuda, é um dever nosso. E aí, dentro dessa questão que ele colocou, Atos capítulo 6 é um bom exemplo disso. Os pastores estão atendendo a todo mundo, de repente a igreja cresce, há uma necessidade no social, e Atos é uma demonstração clara de que o social acompanha a igreja. A Viviane colocou uma coisa muito importante. E aí, quando a igreja decide fazer isso de maneira séria, não apenas de forma assistencialista, mas de maneira consciente, de maneira séria, a igreja cria uma estrutura, põe ali uma assistente social, existem dezenas, e na sua igreja aí provavelmente tem uma assistente social querendo trabalhar, você cria um dia de atendimento, você faz uma triagem dessas pessoas. Gente batendo na porta tem todos os dias, mas se você tiver um critério mínimo, aqui a assistente social atende às segundas-feiras ou às terças. Pastor Carlos, para ajudar os nossos ouvintes, a gente poderia dar aqui mais adiante alguns critérios, que podem ser critérios gerais. Precisa ser o critério da minha igreja, entendeu? Eu acho que um critério interessante é esse, porque isso pode ajudar os nossos ouvintes a construir, porque todo mundo quer ajudar. O povo de Deus é um povo que quer ajudar. Só que muita gente não tem um critério, e o critério ajuda, até ajuda o ajudado. Com certeza. O critério ajuda o ajudado, porque se o ajudado for um ajudado que precisa de ajuda, quem não vai querer ajudar o ajudado que precisa de ajuda? Porque afinal de contas, se ele precisa de ajuda, ele tem que ser ajudado. Ajudei, Léa?
Falou Com certeza. E assim nós vamos ajudando. Meu Deus, eu tô encantada. Né? E talvez o meu grande problema, JR, é que, apesar de ser pastor, a gente precisa também ter um chamado nessa área também. Com certeza. E eu não tinha um chamado nessa área. Eu tô, assim, pra minha própria. Ouvinte dizendo: meu pai conheceu um homem que amarrava carne fresca na perna para pedir esmolas. O que é carne fresca, o pastor Carlos Pedro? Ajuda aqui. Não. O que é carne? Se é carne, o que eu entendo carne fresca é carne boa, né? Não? Eu acho que não é uma carne velha, não é uma carne velha. Então não é fresca. Viva, não. Né? Sangrando. Ele tá falando que podia comer carne. É isso que eu tô falando. Não era de gente. Não era de boi, não. Mostrar que tá doente. O cara que amarra carne fresca não é de boi, não. A carne não é de boi, não. Que eu tô falando. É de boi, ele já comeu. É mesmo, é? É carne de quê? Com certeza. Sabe-se lá, né? Pode ser do gato. Miau, né? E as pessoas, aí ele tá dizendo aqui, ó, meu pai conhecia um homem que amarrava a carne fresca na perna para pedir esmolas e as pessoas querendo ajudar, davam. Por isso, meu pai, quando alguém pedia ele comprava comida, mas dinheiro ele não dava, não. Vamos ver se o que o nosso ouvinte acha sobre esse assunto. Qual é a ajuda ideal? Entendeu? É dinheiro, precisando aqui de dinheiro, é dinheiro ou não vão dar uma cesta básica, vão comprar um remédio, vão levar no atendimento médico, vamos ajudar com uma orientação em outras áreas. O que seria o ideal, Viviane? Vamos lá. Então, JR, agora eu vou falar sem a parte técnica, falar como Viviane, pessoa na rua que é abordada por alguém, né, que pede um dinheiro. Qual é a minha posição hoje, conhecendo a assistência social e, como bem disse o pastor Carlos, que ele colocou sobre a questão do assistencialismo, né? A igreja tem um papel muito importante quando ela presta a assistência emergencial àquele que chega pedindo, né? Mas o que será feito depois disso? A gente vai entrar nesse mérito. Qual é a minha postura hoje, pastores? Quando eu sou abordada por alguém, na maioria das vezes eu não dou dinheiro. Mas acontecem casos de que algumas pessoas realmente te tocam e você decide dar um alimento, né? Entra aqui então e vamos lanchar. Mas hoje eu não faço só isso. Eu entendo que eu posso oferecer mais do que essa ajuda eventual. Então eu pergunto, olha, você mora em que bairro? Porque eu não sei se você sabe, mas existe um CRAS, que é um centro de referência da assistência social que todos os municípios possuem e que ficam em bairros estratégicos que atendem, né, uma área de abrangência. E eu costumo orientar, olha, vai lá, procura uma assistente social, conversa com ela. Porque, na verdade, o que a gente faz, JR, no momento em que a gente dá aquele dinheiro, é que a gente não sabe o destino daquele dinheiro e a gente não ajuda, de fato. O que vai ser feito depois dali? E o que falta... Tá querendo ajudar, mas não tá ajudando. No final, você não tá ajudando. O indivíduo, ele precisa conhecer quais são os seus direitos. A assistência não existe para ajudar. Ela existe para garantir direitos, para mostrar para ele o que ele pode receber da política pública. Então, quando você orienta alguém, olha, procura em tal lugar uma assistente social, vai no CRAS, diz que você conheceu alguém na rua que pediu para você vir aqui. A assistente social ou um psicólogo vai te atender, ver quais são as suas necessidades e dentro dos serviços socioassistenciais vão estar te orientando. Acho que isso é o que eu faço hoje. Se você tem uma assistência social na igreja que funciona, né? Porque não adianta falar que tem, ela tem que funcionar. E quando funciona, se torna mais fácil. Quando a pessoa vem pedir, você faz como a Viviane está falando. Você direciona a pessoa responsável vai fazer o crivo que precisa, fazer a peneira que precisa, o cadastro e vai acompanhar aquela pessoa. Agora, quanto ao cara da carne na perna aí, rapaz... Nós enfrentamos isso todo dia, né? E na igreja já aconteceu, se você me permitir contar, o cara chegou com um tubo enfiado, falando que estava com câncer, com dreno, levei ele pro banheiro e falei, tira a calça. É isso, pastor. Fiz. Pastor, pensa nessa frase. Tira a calça. Pensa nessa frase, pastor. Falei, tira a calça. E quando ele tirou a calça, a borrachinha... Tava solta. Então, assim, é muita história. A borrachinha... Tava solto, ele se dizendo pastor. Ele se dizendo pastor, JR. É incrível, cara. É incrível. A borrachinha tava solta, eu falei, some daqui. Gente, mas isso é uma realidade, a gente vê isso todo dia. Eu, por exemplo, a minha igreja está numa área de muita necessidade. Eu já atendi
Eu já atendi piloto de avião, filho, que precisava de ajuda, gente precisando de ajuda para voltar pro Nordeste, famílias inteiras. Eu já atendi de tudo um pouco nessa vida. A Viviane falou uma coisa muito séria. O simples fato de você redirecionar uma pessoa que está necessitada é o primeiro grande critério para que você possa atender. Quando você redireciona, quando você força essa pessoa a passar por mais alguém, quando você não dá essa coisa de dar dinheiro tem sido, nós pensamos, como a Viviane disse, nós imaginamos que estamos ajudando, mas na verdade nós estamos prejudicando as pessoas. Hoje o número de crianças que estão sendo exploradas por causa disso é enorme. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes participando comigo aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode curtir ali a nossa página no Facebook da Rádio 93 FM e também trazer a sua opinião sobre o post aqui da nossa foto. Você vai acompanhar um dos nossos ouvintes dizendo aqui: temos que fazer a nossa parte na questão de ajudar o nosso próximo. Ele cita Êxodo 12, versículo 4. Ele é de Belfort Roxo acompanhando a gente. Uma outra ouvinte dizendo o seguinte: olha, eu já ajudei muitas pessoas e fui enganada. Hoje eu sou estudante de serviço social e concordo que o pastor deve ser auxiliado por uma assistente e que ela tem um olhar mais apurado para selecionar quem realmente precisa e daquele que está tentando tirar vantagens. E tem uma coisa que é importantíssima aqui, que é o seguinte: o que seria o ideal para ajudar? Qual é a maneira ideal para ajudar as pessoas? Então, maneira ideal de ajudar as pessoas é com esse tipo de ação, com esse tipo de ação, com esse tipo de ação. E aí eu tenho a impressão que as coisas vão funcionar muito bem. Quero agradecer a você, ouvinte amado, participando conosco, participação aqui pelo WhatsApp 968038319. Muita gente contando história triste, hein? Pelo amor de Deus. 968038319 é a 93 FM com você no nosso debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes, debatedores. A pesquisa está perguntando para você: você costuma se envolver em ações sociais? 62% dos ouvintes por telefone dizem que não se envolvem, mas 54% deles no site dizem que se envolvem sim, J.R. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação no nosso debate 93 de hoje. Sempre bom demais ter a sua companhia, sempre bom demais ter você com a gente aqui. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Companheiros, aqui uma de nossas ouvintes, aliás, um dos nossos ouvintes, ele disse: J.R., ele tá em Angra. Sei que devemos fazer o bem sem olhar a quem, diz ele aqui. Essa é uma frase que nós precisamos refletir, né? Mas, enfim, já foi muito usado nesta vida, já foi muito prejudicado financeiramente. Hoje eu tô frio, eu não penso em ajudar. Perdi a confiança nas pessoas. Será que Deus permite isso acontecer conosco? Sabemos que ele foi bom e no final ele foi crucificado. Entendeu? Diz aqui o nosso ouvinte, que não é o único, vários outros ouvintes. Mostra agora o seguinte: como se eles estivessem frios, né? Eles não conseguem, insensíveis, eles não conseguem mais ter a dor com relação à dor que o outro passa, as dificuldades que o outro enfrenta. Acontece isso, não acontece, companheiros? Olha, com relação a emprestar dinheiro, a Bíblia é bem clara, né? Você empresta se você pode emprestar, para que você não tenha que ficar cobrando. É bom isso ficar bem claro na mente, porque quando você começa a cobrar alguém, você se torna o algoz desta pessoa. Isso não agrada ao Senhor. Então você pode emprestar. Você acredita que esse dinheiro não vai te fazer falta? Então empresta. Você não pode emprestar. Você vai tirar da tua poupança algo que você está guardando para poder fazer alguma coisa para você? Eu, particularmente, penso que não deve emprestar. Porque você não sabe, a maioria das pessoas, quem está pedindo emprestado, dificilmente vai te pagar. Porque, de repente, ele já está enrolado com o dinheiro. Então, com relação a emprestar dinheiro, isso é uma coisa, assim, que deve ser muito bem analisada. Eu penso dessa forma, como diz a palavra: empresta se você pode. E não fica cobrando. Receber, né? E não fica cobrando. Agora, com relação à ação social, eu
penso diferente de algumas igrejas que pensam que igreja só serve para cuidar do espiritual. E não é verdade. O ser humano é espírito, alma e corpo. O ser humano tem necessidade. Então, toda igreja precisa ter o seu departamento de ação social, tem que separar um diácono para fazer isso, para fazer visitações. Hoje não tem tempo para visitar mais ninguém, não saber quem é que realmente está necessitando, né? Quem é o tal do 171, e é necessário, isso é um departamento de suma importância dentro da igreja, porque não tem como uma pessoa ser plena se ela espiritualmente está bem, mas ela está doente, ela está precisando de ajuda para comprar remédio, ajuda para comprar comida para os seus filhos. Então, assim como a gente prega a palavra, que é função do apóstolo, que é função do pastor, é função do diácono distribuir as bênçãos para os gregos e para os judeus. E hoje, pastora, nós temos nas igrejas muitos assistentes sociais que são voluntários, gente que quer ajudar de alguma forma e não encontra um caminho. Eu vejo duas vertentes na ajuda, na ação, que é a pessoal. Na questão pessoal, você quando é abordado, você quando é inquirido por alguém, você não tem muito como ficar mensurando. Então, qual é o meu conselho? Meu irmão, se o teu coração, ele te disse, faz alguma coisa que esteja dentro das tuas possibilidades. Você não vai pegar metade do teu salário e dar para alguém que pediu na rua. Você não vai fazer uma coisa absurda. Tem gente que pede quantidade assim e te conta uma história absurda. Agora, como igreja, tem formas de fazer isso, critérios para se fazer bem feito. Na minha igreja, diz um ouvinte, apareceu um rapaz dizendo que tinha uma adolescente de 12 anos da família dele que faleceu, estava no necrotério e a família não tinha como enterrar. Meu Deus. Entendeu? Olha que situação. Quem é que não abraça uma causa dessa? Uma maravilhosa dessa. O pastor mandou o irmão da igreja ir de casa em casa dos obreiros para ver quem poderia ajudar. Aí as pessoas foram coletando lá, ajudando, né? Inclusive eu, diz aqui o ouvinte. E depois soubemos que era mentira. Agora, uma outra ouvinte aqui no WhatsApp. Você falou que a menina estava no necrotério. Não seria melhor o pastor ir lá? Isso aí. Chamar funerário. Eu fui condenado a gente muitas já está vezes. cansado a levar esse fazendo então isso. tem que comprovar. Veja bem, queridos, o ouvinte está dizendo que houve um erro. Tá certo? O ouvinte está dizendo que houve um erro, né? Ela já disse. Mas nós não estamos também condenando o que ele mas falou. também não pode deixar de ajudar o próximo que vier pedindo ajuda para enterrar, pois tá certo? O que ela está dizendo, vamos lá, que ela está dizendo que apareceu. Isso. Tá certo? A orientação foi essa. Que às vezes a pessoa não tinha condições ou não tinha percepção. Tem gente que não tem a experiência que outros têm. Vocês, apesar de bem jovens, são bem experimentados. A pessoa às vezes está com a melhor das intenções. Quer melhor intenção do que essa? Posso dar um testemunho? Melhor das intenções. O importante, JR, é quando a gente conhece os serviços da assistência. Mais uma vez, por quê? Numa situação como essa, existe o sepultamento gratuito. Exato. Por isso que eu digo a importância da igreja ou do responsável da ação social desta igreja conhecer os serviços socioassistenciais disponíveis. A Viviane já falou uma orientação super importante. Nós temos que ter uma Viviane em todas as igrejas. Não, Viviane já falou aqui duas prestações de serviço que nem todo mundo sabe. É verdade. Exatamente. CRAS, como é que é? O CRAS é um centro de referência da assistência social, mas onde os pastores podem receber essas orientações. O que pode, numa situação como essa, se o pastor... Todo município tem, minha gente. Todo município tem. Eu sei, mas nem todo mundo sabe dessa informação. Por isso a Viviane está aqui hoje. E é por isso que eu falei que tem que ter uma assistência social na sua igreja que funcione. O que é que funcione? Que conheça no município. Que tem esse chamado, que tem esse desejo de fazer. Companheiros, nós estamos falando de igreja de vários tamanhos, formatos, linguagem. Nem todo mundo tem uma pessoa para colocar lá. Agora, a informação... A Viviane está aqui hoje para compartilhar isso, são coisas que os nossos ouvintes eventualmente não tinham, nem os pastores, estou vendo aqui a mesa. É verdade. Tá certo? Todo mundo aqui absolutamente afinado com as informações, mas precisando aqui de ter essa orientação. Então a Viviane vai nos ajudar hoje aqui. Ouvinte, calma aí, que daqui a pouco ela vai nos dar aqui site, telefone, essa sigla. Então, nós adoramos sigla.
Entendeu? Nós gostamos. E evangélico adora a sigla. Evangélico da Ibrengigue. Outra. Negócio da Assembleia de Deus. Fala negócio de jovens da Assembleia de Deus. Ih, rapaz. Juvade, Juvete. Entendeu? Nós adoramos isso. Enfim, peraí. O homem da perna de carne viva aqui é o seguinte: ouvinte de CJR, eu conheci, dava medo desse homem. Ele vivia pedindo dinheiro, ele ia de Niterói a São Gonçalo com essa perna em carne viva. Agora que eu entendi. Parecia que a perna estava em carne viva, entendeu? Não é carne fresca, é carne viva. Sangrando. Pena que ele não foi na igreja do pastor Sérgio. Era nojento. Peraí, não, vamos voltar àquele assunto, vamos ter que editar já o debate. Peraí, vamos devagar, vambora. Ouvinte dizendo, JR, fala baixinho. Ouvinte, eu vou tentar, JR, a minha irmã é dessas. Ela sempre acha um jeito de dar um golpe nas pessoas. Ela diz que o casamento dela vai acabar se o marido descobrir que ela gastou dinheiro. E chora. Faz um verdadeiro show para conseguir enganar as pessoas. E diz que vai pagar. Mas na realidade, JR, é uma farsa. Ela nunca paga e não adianta cobrar porque ela finge que não é com ela. JR, fala baixinho, ainda bem que eu li antes, meu bem. Eu li seu WhatsApp antes, então é dentro da família, ou seja, o que parece aqui, só aqui entre nós, né? Parece que ela não tem dívida, entendeu? Ela diz que tem, diz que se o marido descobrir, o casamento dela vai acabar, aí as pessoas dão dinheiro pro casamento não acabar, o casamento não acaba, mas a crise conjugal continua. Mas esse casamento vai acabar. Ai, Jesus. Se ela continuar. Fala baixo, pastor. Isso é um espírito maligno. E precisa de tratamento. Então ela não tem culpa. Ela tem espírito culpa, maligno porque ela tem que ser liberta. Isso é canalice. Ela tem que ser liberta. Tem que responsabilizar a irmã também. Com certeza. Então... Ela tem que buscar a libertação. Meu Deus do céu. Irmã, pode mudar o tom de voz, pode retornar. Precisa ser liberta. Que isso, tem coisas que não é demônio, não. Tem coisas que é falta de caráter. Falta de caráter. JR aqui na Rua do Catete. Já estão dando endereço, hein? Tem um pedinte que fica ao lado da Parará pedindo esmolas e eu já ouvi descaracterizado de pedinte. Ele não me engana, ou seja, ele se caracteriza de e depois aparece sem. Que coisa, hein? Você tá vendo quantas situações que vão acontecendo que vai endurecendo mais ainda o coração do povo. E às vezes quando aparece aquele que está necessitado paga por isso. Eu sou um exemplo disso. E eu tenho que orar sempre a Deus, porque às vezes a pessoa vem pedir e a primeira resposta: eu não vou ajudar, não quero mais saber, não vou fazer. Só que você se lembra da palavra e a palavra de Deus diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós precisamos continuar fazendo o bem, mesmo que encontremos pela frente essa estatística dolorosa onde 9 em 10 são enganadores. Mas aí nós já não sabemos se estamos fazendo bem, pastor. Esse é o problema. Eu acho que a gente está começando a fazer o mal. Mas aí que está o detalhe. Quando nós não fazemos realmente essa pesquisa para saber. É aí onde entra o critério. Tem que ter o mínimo de critério. Hoje as pessoas que vêm me pedir, coitadas, elas ficam chateadas comigo, porque eu faço 30 perguntas e dou 10 minutos de intervalo, depois eu volto e faço as mesmas 30 perguntas. E aí o cara vai se irritando comigo. Eu tento pedir eles para não se irritarem, mas tem muita gente que vem me pedir dinheiro na porta da igreja e sai irritado, me xingando. Então quer dizer que a pessoa para conversar com o senhor e pedir precisa pelo menos uma hora. Por aí. Tá bom. Por aí. Eu ia conversar com o senhor, mas eu tô sem tempo hoje. JR, fui abordado aqui no Campo de Santana, no centro, com essa conversa que precisava de uma certa quantia para voltar para sua cidade. Aí me pediu R$1. Quando eu peguei o dinheiro para dar, essa pessoa pegou o que estava na mão antes, mesmo de eu dar, e virou as costas e foi andando. Eu não entendi. Pegou o dinheiro da mão dela. Catou? Roubou a pessoa? Isso aí. Não acredito. Isso acontece muito. Meu Deus só preciso do céu. No dia seguinte ela estava lá de novo pedindo a outro. Eu passei e avisei, isso aí é 71, hein? 71 já é gíria, né, gente? Outro ouvinte,
Eu acho que temos que fazer o bem, mas tem muitos que se fazem de coitado para se dar bem. Procure um orfanato, um asilo ou centro de recuperação química. JR, o programa tá muito bom. Outro aqui no Face, não dá para ajudar ninguém, a maior parte nem precisa. E aquelas mulheres que catam crianças, pegam emprestado crianças, bebês para pedir dinheiro e falam que é para ajudar o filho com alimento, puro golpe. E dá uma parte para aquele que empresta a criança, é isso mesmo? Que arrecada na rua e na verdade não precisa. Minha mãe trabalha no Flamengo e lares emprestam criança, deve ser no bairro, né? O mundo está um absurdo, JR. Na atualidade o ser humano tá dando muito golpe. Então peraí, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa A é mãe, empresta o filho para a pessoa B, aluga o filho para pedir dinheiro e depois traz o dinheiro, fica com a pessoa B e com a pessoa A. Viviane, é isso mesmo? Infelizmente, JR, isso acontece sim. Meu Deus do céu. Isso acontece, inclusive, lá na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, acontece sim um atendimento que é o que fica sempre com maior volume de pessoas, que é a questão do cadastramento do Bolsa Família. A fila, logicamente, é uma fila grande e as pessoas pegam os filhos do vizinho até para fora fila. As pessoas buscam formas, né, de trapacear de todos os jeitos. Sim, você vê que o filho não é da pessoa, seu filho não, é do vizinho. Você vê que o programa é bom, mas o problema são as pessoas e aí precisa de muito mais seriedade para poder ceder o Bolsa Família. Pastor, meu Deus, pior do que esse, a gente tem os problemas aí do seguro-desemprego, que vai pela mesma linha. As pessoas buscam um caminho fácil e infelizmente o coração vai endurecendo, é isso. Eu acho que o grande ponto desse debate hoje é nós não permitirmos que o coração endureça a ponto de nós pararmos de fazer o bem. É preciso criar mecanismos, criar condições, criar critérios, é preciso conhecer as regras, saber o que o Estado pode fazer, o que não pode. Pastor Carlos, sinceramente, eu acho que a maioria das igrejas faz isso de maneira correta, a maioria faz, eu acredito que sim. Porque a igreja já faz isso, está na comunidade, está no bairro, com essas pessoas, mas alguns critérios podem melhorar, ajudar a evoluir. São esses critérios que seria excelente daqui a pouquinho que nós dessemos aqui uma ouvinte nossa aqui no Face, Eliane, dizendo que tem um plantão judiciário que funciona no Tribunal de Justiça do Rio, até a noite também de madrugada. Eu mesma já precisei deste serviço e saí de lá com um ofício que obrigou a Santa Casa de Misericórdia a realizar o sepultamento gratuitamente dos dois idosos em situação de abandono aqui no meu bairro. Testemunha a nossa querida ouvinte Eliane, que fez uso desse serviço. Tá falando de sepultamento, ela trouxe essa experiência aqui de um plantão judiciário que funciona exatamente assim, no Tribunal de Justiça do Rio. Outro ouvinte, JR, tinha uma moça que morava perto aqui da casa da minha avó, que vivia pedindo dinheiro nas ruas, alimentos, até falava que ela era cega. Até que descobrimos que ela não precisava de nada, ela tinha dinheiro e um casarão, e não era cega coisíssima nenhuma, e ela passou anos assim, enganando os outros. Aí a parte que vem agora, ouvinte, tem certeza, ouvinte? Ela morreu cega e sozinha, e por isso é difícil para você ajudar alguém já que algumas pessoas se passam por espertinho. Essa coisa do final aqui, é que às vezes as pessoas falam isso, porque a pessoa diz que era cega e ficou cega, entendeu? Às vezes a pessoa não ficou cega, às vezes ficou, pode ser que o caso aqui seja exatamente isso. O ponto é que a pessoa de fato não precisava. Muita gente trazendo suas opiniões aqui, outro ouvinte dizendo: há alguns anos na minha igreja chegou uma família completa, mãe, filhos, nora e netos, até nora. A igreja ajudou, o irmão abençoado encheu o porta-malas do carro com alimentos, e quando o pastor falou para o filho mais velho trabalhar na igreja, que pagaria a ele e alguns irmãos arrumarem emprego, eles foram embora para outra igreja. Passou o tempo e descobrimos que eles vivem de golpes nas igrejas. Gente, uma família completa. É uma família de estelionatários. Meu Deus do céu. Você está falando de oferece emprego, a pessoa não quer, é isso, Lainha? Você está falando de uma família que de repente nem conhece Jesus, porque quem faz uma coisa dessa não conhece o Senhor. Mas agora, conhece bem a igreja. Conhece a igreja com uma conhece porta, o funcionamento, né? Da igreja. Agora, pior do que isso, JR, é
Não tem aquele versículo que diz que quem abençoa profeta recebe galardão de profeta? Até a água. Quem recebe todo dia, então, todo dia nós damos água aqui. Existem profetas aí, né? Inclusive esse do testemunho que eu vou contar agora, que ele chegava na casa das pessoas e dizia: olha, se você me abençoar, você vai ganhar galardão de profeta. Olha. Então ele ficava ali almoçando, jantando, não fazia nada, jogando videogame o dia inteiro e dando as profetadas que as pessoas... Quer dizer, isso é golpe também. Isso aí são então a gente vai falar de uma família que foi na igreja, que essa família, se é golpista, não tem parte com Cristo. Agora, se a gente vê profeta, preletores, pregadores fazendo isso, você imagina o que a gente não vai ver por aí. JR, eu já ouvi uma. O garoto chegou na igreja chorando, desesperado. E a igreja o acolheu, ele desesperado, porque trouxe a foto da irmãzinha, porque a irmãzinha estava em casa, sem saber, ele não sabia o que fazer com a irmã, desesperada, a garotinha chorava sem parar, porque a mãe estava fazendo o bolo de aniversário da irmãzinha, porque o aniversário era no dia seguinte. A mãe saiu para comprar alguma coisa que faltou pro bolo e morreu no caminho. E agora ele estava com a irmã, sozinho dentro de casa, sem saber o que fazer, porque não tinha o que comer, não tinha nada. E a garotinha esperando a mãe voltar para terminar o bolo, e a mãe morreu no caminho. Ele não tinha dinheiro para enterrar a mãe, não sabia o que fazer, não sabia de nada. Isso foi uma comoção geral na igreja, até que 3 dias depois, uma irmã da igreja reconheceu o rapaz. E conhecia a mãe, conhecia a família, e quando disseram pra ela, esse rapaz, tadinho, todo mundo chorou, era só falar que o pessoal começava a chorar. A mãe do garoto morreu, ela disse: mãe de quem morreu? Não, eu conheço a mãe dele. Morreu pra esse mundo. Era a conversão que ele tava falando. Quase que aquele garoto morreu pra esse mundo. Olha, são verdadeiros Janete Claire. Né? São roteiristas, autores de histórias. Qual é a forma de evitar isso? Ter alguém na igreja que diz assim: meu filho, sua casa está assim, sua irmã está lá, vamos lá agora na sua casa, e nós vamos lá, vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque depois que eu mudei esse critério de quando pede o dinheiro do gás, o remédio, que eu comecei a me dar aqui, gás, me dar aqui o remédio, exame, me dar aqui o exame que eu vou lá, a receita que eu vou lá comprar, vamos lá pegar o gás. Passagem para Campos uma vez, o cara quero ir para Campos. Campos é campeoníssimo. Todo mundo quer ir para Campos. Todo mundo quer ir para é muito longe, né? A passagem ninguém quer ir para Inhaúma, só para Campos. Eu botei o rapaz dentro do carro, levei para a rodoviária, graças a Deus era o último ônibus, era direto, não ia parar em lugar nenhum, paguei a passagem, fiquei esperando o ônibus sair. E ele foi para Campos, teve que pedir passagem para poder voltar, né? E eu botei ele dentro do ônibus. Ouvinte dizendo: JR, um irmão passou um tempo conosco em nossa igreja, depois ele simplesmente sumiu. Tá entendendo, né? Tava na igreja, sumiu o sujeito. Um tempo depois ele me ligou dizendo que havia sido preso e que precisava de roupas, material de higiene e dinheiro. Mas eu percebi que ele estava me ligando de um celular, que é proibido o uso nos presídios. No mínimo estranho. Então eu perguntei: se você está preso, como você está falando comigo de um celular? Durante o dia ainda. Ele me respondeu que ele era apenas suspeito e estava no banho de sol. Por isso ele poderia falar ao celular. Mas um tempo se passou e a esposa dele foi na igreja e revelou que ele era um maior picareta e fica de igreja em igreja pedindo as coisas. Diz aqui mais uma de nossas queridas ouvintes, ouvinte JR, aqui perto do Shopping Grande Rio, tem um homem que fica no sinal de muleta. Ele pede dinheiro, mas ele anda. Minha mãe já ouviu entrando no ônibus andando, diz aqui o ouvinte, ó. Milagre. É porque é só no horário do expediente, gente. Milagre. Acaba o expediente. É o milagre. Ele só é definitivo. Esse é o horário de expediente. Acaba o expediente. Não tem audição seletiva? Não tem? Sim. Tem, às vezes. Porque isso é o expediente. JR lá na igreja, durante o ensaio do grupo jovem, adentrou. Gosto de crente que escreve bonito, né, Leila? Adentrou um casal, um casal no meio do ensaio, dizendo que precisava fazer uma cirurgia, custava 1.000. Olha isso. Disseram que já tinham 900 e faltava só 100. Porém, letra maiúscula, eu já os conhecia.
Eles moravam na mesma rua que eu e sempre pediam dinheiro para comprar drogas. Meu Deus. Já encontramos diversas vezes eles drogados na rua. Uma irmãzinha da nossa igreja ia dar o dinheiro para eles. Quando chamei a irmã num canto e expliquei tudo, ela ficou revoltada. O que fizemos foi orar e dizer para voltarem à noite no culto para conversar com o pastor, mas eles nunca mais voltaram. Diz aqui mais uma de nossas queridas ouvintes. Quanta gente, hein? Meu Deus do céu, JR, quanta gente. Tem mais aqui? O Olha, JR, esse é grande, hein? Procurar ajuda nas igrejas é o que eles acham de mais fácil, porque ali as pessoas estão com o coração aberto, né? E vão sem muitos critérios ajudar. Não, e Ajudar. sem contar que ele diz assim pra mim. Parou lá na porta da nossa igreja um pastor. Pedindo dinheiro, eu ia só que não falar- era para voltar para Campos, não, mas era para Friburgo. Ele Não, precisava é só lá pra Inovou, cima. inovou. Itaperuna, ele Campos. veio em missão, mas ele não conseguiu o dinheiro de volta. Mas sabe quando você olha pra cara da pessoa e você fala assim, isso não é pastor coisa nenhuma, isso é picareta, né? Uma cara de... Eu já denominei eles. Eu conheço essa galera como gibeonitas. Então o código que a gente usa na igreja é o seguinte: acabou de adentrar Acabou de ao adentrar espaço ao feita, santuário. um gibeonita. JR, certa feita, né? Um gibeonita. Então, para conversar com o senhor, a pessoa já tem que dizer, tem que ter tempo e tem que falar assim, eu não sou gibeonita. Vamos Porque a gente guardar. já identifica na hora. Bom dia, JR. Em Caxias, mas Caxias tá demais, hein? Caxias tá campeã aqui. Caxias é uma cidade rica. Uma cidade Gente do coração bom. que tem uma arrecadação municipal extraordinária. Fica uma idosa sentada na calçada. Deve ser no calçadão, né? Pedindo esmola. E no final do dia vem uma pessoa no carrão, ela entra e vai embora. Acabou o acontece? expediente. O que acontece, JR? O que é isso, Viviane? Ajuda a gente, O Viviane. que acontece, na verdade, é que as pessoas permanecem onde elas sabem que serão ajudadas. O ponto é bom, pô. Entendeu? Porque se todos nós tivéssemos o mesmo pensamento de que é preciso que elas conheçam os seus direitos e que busquem, então, os seus direitos, elas não permaneceriam ali. E isso acontece, JR, também. Por exemplo, quando eu ouço assim a declaração dos pastores falando em relação a ajudar é muito importante sim essa ajuda, mas que essa ajuda seja de forma emergencial. Chegou, ouviu durante uma hora, pastor Carlos escutou essa pessoa durante uma hora, viu que de fato essa pessoa passava por um momento difícil e necessitava dessa ajuda, mas que vocês não permanecessem ajudando, achando que estão ajudando somente. Porque é necessário que haja uma continuidade desse serviço. Essas pessoas recebem e depois o que vai acontecer, né? O que acontece depois daí? É necessário, não que um diácono, um pastor, mas uma pessoa que estivesse disposta a estar de frente desse trabalho na sua igreja, na sua ONG, na sua associação, e que pudesse ir até a esse centro de referência, conversar com uma assistente social, buscar as informações necessárias, o que vocês oferecem, quais são os serviços, quais são as políticas públicas que existem no nosso município, que eu posso atender essa pessoa, quando elas vierem me procurar, eu posso mandar vir direto aqui, porque eu acho que essa troca é que às vezes falta um pouco, de que a igreja, as associações, as ONGs conheçam uma parte técnica também e possam dar o direcionamento correto a essas pessoas. E a pessoa séria, quando você encaminhar ela ao serviço social, seja do município ou da própria igreja, a pessoa séria vai aceitar. A pessoa que não é séria, ela logo está desconfiando, feia. Não estou querendo. Vai embora, mas a pessoa séria, ela quer essa assistência. Mas eu tenho a impressão que a situação pode ficar um pouco complicada. O ouvinte nosso está em Campos acompanhando a gente. Ai, meu Deus. Vocês citaram Campos aí várias vezes. Claro. Assim, eu fiquei até com essa preocupação, nos perdoe os irmãos de Campos. Mas é que é muita gente. Eu não vou dar o nome, o nome dele, mas tá no Face aqui, tá dizendo que eu sou campista. Não é preconceito, não. Estou ouvindo o debate pela internet. Tem tanta gente assim pedindo para vir para Campos. Porque a distância do Rio para Campos são 4 horas. A passagem é bem cara. Eles citam uma frase aqui, que ele, como campista, pode usar essa frase. Qualquer outro que não seja, não pode usar, porque denigra a imagem. Então, ouvinte, eu entendi que a frase que você está utilizando, que as pessoas utilizam, mas eu não posso utilizá-la aqui, nem lê-la, nem dar voz a ela,
porque de fato as pessoas acabam criando e rotulando e criando estigma, isso complica e entristece. Eu quero agradecer ao ouvinte de Campos, ele está brincando com esse assunto aqui, mas pelo que eu tô vendo aqui, ouvinte, muitas pessoas usam exatamente a cidade de Campos como uma referência, que é uma cidade que não é tão longe, mas não é tão perto. E é tem conhecida. um valor razoável, porque não é longe nem é perto. Porque tem que ser um valor de passagem razoável, senão ele não consegue aplicar. E o detalhe é o seguinte, o cara me pega no meio do meu expediente e diz assim, pastor, eu não quero que o senhor me dê dinheiro. O senhor pode me botar dentro do ônibus, que eu só preciso voltar para casa. Porque isso aí traz credibilidade. Mas peraí, cara, eu tô trabalhando, como é que eu vou largar o meu expediente para ir na rodoviária? Muito bem, o ouvinte dizendo, JR, aqui em São Gonçalo tem uma senhora idosa que pede esmolas para sustentar um filho vagabundo dentro de casa. Quando ela entra no supermercado, ela compra algumas coisas e passa no caixa e diz que o filho vai pagar. Cadê o filho, JR? E eu que sei. Alguém que passa, ela chama de filho. E diz que parece com um filho que morreu. Meu Deus. Olha, você parece com um filho que morreu. Aí a pessoa vai lá e paga a conta dela. É chato, mas é verdade, JR. Agora ela foi presa como a vovó do pó. Esse aí é novo. Esse eu não sabia, não. Nova estratégia. Essa estratégia eu não sabia. São Gonçalo, não é isso? São Gonçalo, diz aqui o ouvinte. Mas tem tanta gente. Aqui outro ouvinte que telefonou. Ela tá em Vila Isabel, né? Diz JR, uma irmã da minha igreja estava um tempo desempregada e tinha filhos. Aí eu comecei a dar em segredo uma cesta básica para ajudá-la. Certa vez, conversando com outra irmã, ela me contou que a pessoa que o ajudava não voltava a trabalhar porque achava que quem tinha dinheiro tinha mais que ajudá-la mesmo. E ela não ia trabalhar. Eu fiquei muito decepcionada e parei na hora de ajudar. Tudo que eu tenho foi às custas de muito trabalho, diz aqui o ouvinte. Eu achei que ela fosse contar o seguinte: uma amiga disse que também ajudava em segredo, que encontrou mais outras 9 amigas que também ajudavam em segredo. Você vê como a menina abriu um supermercado. Como o leque é tão grande, gente, quem ajudar, ajude de maneira consciente, oferece um trabalho, oferece uma diária, oferece alguma coisa para que você justifique a ajuda. É importante porque senão a gente incentiva esse tipo de comportamento. Nós temos a nossa responsabilidade nisso. Eu volto a repetir, nós, principalmente nós evangélicos, não podemos deixar de praticar a caridade, de ajudar, mas é preciso que a gente crie o mínimo de critérios com quando você cria critérios, vamos a eles agora, vamos ajudar os nossos ouvintes, independente se a sua igreja utiliza, você sabe de uma outra igreja que utiliza esse critério, o assunto não é a nossa igreja, mas dizer assim, olha, eu vou estabelecer aqui critérios que eu considero importantes. Então, os pastores primeiro, Viviane ao final, que pega e traz aqui a questão técnica que também pra gente é importante. Quem quer começar? Básico pra mim, evite dar dinheiro. Sempre que puder, evite o dinheiro. O dinheiro ele é cruel, porque ele vai fomentar isso. Segundo, tenha sempre algum tipo de mecanismo para forçar a pessoa a voltar, para forçar essa pessoa a buscar um pouco mais. Não facilite a vida da pessoa muito. Se você percebe que é fome, que é isso, que é aquilo, evite o dinheiro, faça algum tipo de atitude para ajudá-lo. Tenha um local, tenha alguém responsável, tenha uma pessoa que tem um certo tempo para cuidar disso. Isso é muito importante. Se você é uma pessoa física, hipótese nenhuma, abra sua casa, receba alguém. Tem gente que comete essa loucura. Não abra sua casa, não mostre quem você é, não mostre o que você tem, porque isso pode gerar, inclusive, outras situações criminais que podem piorar muito a sua vida. Então, telefone, a intimidade, evite, para que você não tenha mais dificuldades. Se fizer da maneira, é o que eu falei, eu tive dificuldade de me aceitar novamente a ação social por causa desses problemas. E aí, o que nós fizemos? Criamos um setor dentro da igreja com pessoa responsável, com pessoa realmente que tem um chamado para aquilo dali, para ação social, para assistência social. E aí,
essa pessoa criou, e aí esse critério eu achei legal da pessoa ter feito, criou um cadastro dentro da igreja e um acompanhamento, porque não basta fazer o cadastro se não acompanha. E isso deu muito certo, o cadastro e o acompanhamento dessas pessoas que recebem a cesta, que pedem emprego ou que pedem a cesta, e aí atrás da cesta ele já cria a banca de emprego. Isso é muito bom e está dando certo. Bom, se a abordagem for diretamente a mim, eu tenho reações diversas, né? Dependendo do momento. Eu posso comprar uma comida ou pagar alguma coisa para alguém, mas dar dinheiro é complicado e eu não faço isso. Emprestar dinheiro só se tiver. Se eu não tiver, eu não empresto. Por quê? Porque as pessoas que estão precisando de dinheiro, a maioria está encrencada e não vai devolver. E com relação à minha igreja, nós temos uma pessoa que fica lá na igreja e quem precisa de ajuda, se aparece alguém precisando de ajuda, nós encaminhamos para essa pessoa e ela faz a visita, ela vai atrás e para que a igreja não seja vítima de um golpe. Viviane. Então, existem igrejas lá em Nova Iguaçu especificamente, tá? Que tem esse cadastro com endereço, telefone, que fazem um acompanhamento dessas famílias que às vezes recebem cesta básicas há quase um ano, e a gente realmente acaba indagando, né? Mas você não vê alguma questão de emprego para essa pessoa, para que essa pessoa saia dessa situação de vulnerabilidade, que você possa até atender outra pessoa. Então, a orientação que a gente sempre dá aos pastores que nos procuram, que são pessoas extremamente importantes para o funcionamento da assistência nos bairros de Nova Iguaçu, porque o pastor, ele conhece a comunidade. O pastor, quando ele desenvolve um trabalho sério, ele tem a comunidade para ele. Então, muitos pastores vão até a assistência, solicitam ações sociais, por exemplo. Olha, você pode atender o meu bairro? Aí vem uma pessoa de uma outra igreja. A gente faz o seguinte, a gente vai unir todas essas igrejas, vocês vão divulgar e vamos fazer, sim, uma grande ação social. É necessário que as igrejas tenham uma visão à frente sempre. Ter esse acompanhamento, ter esse cadastro, pastor Renato, é de extrema importância. Porque você consegue ver se essa família está se desenvolvendo. É basicamente o que a parte técnica faz. Mas que quando vocês conseguem nos procurar e nos informam, olha, essa família está com a gente há 3 meses. Eles podem vir até aqui, porque a assistência, o JR, ela é uma porta aberta, tanto para as pessoas irem direto, sem nenhum pastor encaminhá-los, mas que muitas vezes eles não conhecem, eles não sabem dos seus direitos. E o CRAS? Fala sobre o CRAS aí pra gente. Tudo, pastor, é esse. Então, o CRAS. O CRAS existe em todos os municípios. A Secretaria de Assistência Social, ela existe como um polo, como se fosse uma matriz de uma igreja. E vamos supor, para que vocês entendam, tá? Os CRAS são as filiais. Então, existe CRAS em bairros específicos, estratégicos, que atendem uma área de abrangência. Então, lá em Nova Iguaçu, por exemplo, existe o CRAS de cerâmica, que atende o bairro da Posse, Ponto Chique, aquela área de abrangência. Então, quando você tem os pastores daquela igreja ali, eles referenciam para esse CRAS. Então, eles mantêm sempre um link. Então, quando, por exemplo, há a entrega de alimentos dessa igreja à noite, eles procuram a assistência e informam, olha, como a gente pode fazer para um assistente social nos acompanhar? Porque aí eles entregam esse alimento, atendem aquela necessidade emergencial e o assistente social faz o papel dele. Papel de abordagem, de verificar se essa pessoa tem documentação, se ainda existem laços familiares. Então, é um trabalho em conjunto que precisa acontecer para dar certo. Todo município, então, tem, ou pelo menos teria que ter um CRAS. Todo tem. Todo município tem. Então vamos lá. O nosso ouvinte tá no bairro X ali, então para que ele tenha acesso a isso, ele deve procurar a secretaria. A secretaria deve ter ali a informação de onde estão estes CRAS. Isso. Por exemplo, na Secretaria de Assistência Social em Nova Iguaçu. O que quer dizer CRAS mesmo? Centro de referência? É um centro de referência da assistência social. Boa. Né? Então, lá na Secretaria de Assistência Social, nós também atendemos essas pessoas. Porque a gente entende o seguinte, mesmo a secretaria não sendo o local exato para esse atendimento, às vezes a gente recebe um indivíduo que vem de longe, só com o dinheiro da vinda. Não tem como eu falar para ele, olha, seu CRAS de referência é aquele outro. A nossa secretária lá em Nova Iguaçu é a Cristina Quaresma. E eu admiro muito o trabalho dessa mulher, porque ela procura fazer um trabalho humanizado. A pessoa, quando procura assistência, ela já vem fragilizada.
na sua maioria. Quem precisa mesmo tá. Quem precisa, e ela vê ali como uma última porta. Então, a gente procura fazer um atendimento humanizado e direcionado. Ali ela vai receber o primeiro atendimento dela com a assistente social e vai ser encaminhada para o CRAS de referência, que é próximo, né, o bairro próximo à sua residência. Muito bem, eu tenho impressão, minha gente, eu quero agradecer vários ouvintes parabenizando o debate, a importância desse assunto, a atualidade desse tema. Eu vi histórias aqui, eu estou realmente impressionado com a criatividade de alguns indivíduos, mas tem uma história aqui, acho que eu vou ler essa história aqui para poder ilustrar. JR, um dia chegou em minha igreja um homem vestido de motorista de ônibus. Procurava meu pastor para agradecer a ele por ter tirado o seu afilhado das drogas. Ele disse que era de outra cidade que tinha um barco de pesca. Ele vinha com a esposa em seu carro trazendo isopor com camarão para dar para o pastor. No caminho sofreu um acidente, o carro ficou lá. E ele pegou a esposa e levou a esposa de táxi para um hospital e ela ficou internada. Ele pagou o táxi com o camarão. Ele precisava de dinheiro para voltar para a cidade, ainda pediu que nós fôssemos visitar a esposa dele no hospital tal. Pegou o dinheiro, certo? E aí foram a igreja, as irmãs da igreja foram visitar a esposa dele no hospital, que milagrosamente não estava lá. Milagre. Entendeu? E nunca esteve. Milagre. Entendeu? E nunca esteve. Então, tô lendo isso aqui para dizer o seguinte: os detalhes do negócio. Isso é uma doença. Entendeu? Né? Um negócio assim. Pessoas que têm essa facilidade de hoje nós vamos orar por esse assunto, para que a nossa sensibilidade seja sempre presente na nossa vida. E também a nossa inteligência. Nós precisamos de discernimento. Discernimento para entender. Os critérios aqui apresentados com certeza nos ajudam e as informações técnicas foram excelentes para o entendimento dos nossos queridos e amados ouvintes, a quem eu quero agradecer pelo carinho da audiência. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Você costuma se envolver em ações sociais? 52% dos ouvintes por telefone disseram que não. Já 55% deles no site afirmam que sim. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes aqui do nosso debate 93. Marcela, amanhã 93 FM fará, como já fez outras vezes, vai além do seu papel de rádio aqui, de veículo, mas vai pra ação. E amanhã é dia de impacto. Amanhã é dia de impacto 93. Amanhã nós estaremos lá em Nova Iguaçu, na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, a partir das 10 horas da manhã, onde todo mundo vai conseguir encontrar lá emissão da segunda via de certidão de óbito, casamento e nascimento, primeira e segunda vias de identidade, isenção para a segunda via do RG, reconhecimento de paternidade e registro tardio. Eu quero aqui fazer um adendo, JR. Me lembro que no ano passado, eu estava até conversando com a Vivi lá fora, e o ano passado nós fizemos no Parque de Madureira. Foi muito emocionante porque um rapaz de 20 anos, que ele ainda não tinha certidão de nascimento, e ele pôde tirar lá, e era possível a gente ver a emoção dele, da irmã, da mãe. Então foi assim algo muito bacana, muito interessante, e nós ficamos muito felizes. Teremos lá serviços de saúde, corte de cabelo, balcão de emprego, e a Viviane pode me ajudar ainda com alguns mais serviços, né, Vivi? Então, eu quero convidar todos vocês, todos os ouvintes, falem com seus irmãos, com amigos. Eu tenho certeza que o Impacto 93 vai ser um evento que vai marcar Nova Iguaçu. Aqueles que estarão lá trabalhando da assistência estão muito empolgados. Estava conversando com a Marcela lá fora. Estão indo por amor, não estão indo simplesmente para a execução de mais um dia de trabalho. Todas as vezes que a gente vai para uma ação social é diferente, é um clima diferente. Então você já está convidado a estar lá conosco. Existem serviços que serão disponibilizados que muitas pessoas têm dificuldade, Marcela, que é orientação com a Defensoria Pública, orientação jurídica, que muitas pessoas têm dificuldade. Dentre todos os serviços que você falou, a gente vai ter também o cadastramento para o Bolsa Família, para o sorteio do Minha Casa Minha Vida, que são serviços que sempre estão disponíveis, né, nos CRAs, mas que muitas vezes por dificuldade de locomoção as pessoas não têm essa oportunidade. Então amanhã você está convidado a estar conosco, levem todos os seus documentos, né, para poder
fazer essa inscrição. E até a coisa do relacionamento ali, encontrar com as pessoas, nós vamos ter vários voluntários e jovens voluntários. Alguns deles aqui no nosso estúdio hoje. Eles vieram, estão empolgados e como a Vivi falou, a turma lá de Nova Iguaçu está empolgada. Aqui a equipe da 93 FM também está muito empolgada. Os voluntários também estão quietinhos, mas eles estão... Eu tô vendo, eu tô impressionado. Que a gente falou aqui fora que não podia gritar, então eles estão tranquilos. E vou lembrar, o serviço vai ser de 10... Brava ela, né? Ela é brava. Quem? Eu? Não, tô falando. Ah, tá. O pastor Carlos. Os serviços oferecidos serão das 10 da manhã às 3 horas da tarde. Vale lembrar aqui que alguns desses serviços precisam de senha, então, portanto, não deixe para chegar lá em cima da hora, porque se a senha acabar, você não vai poder ter acesso a esse serviço. E a partir das 4 horas da tarde, porque também vai ter diversão, JR, nós teremos um trio elétrico da 93 FM, com a participação do Ministério Sarão da Terra Ferida, Beatriz, Graciele Farias, Ministério Apacentar de Louvor, Elaine Martins e Ponzão. Essa é Elaine Martins. Vamos ter também a Graciele, né? Que você falou que vai estar lá, cantando Oceanos, né? Olha aí. Tua graça cobre meus temores. A campeã aqui do nosso... Campeã do Som Gospel 93 deste ano. Olha aí, Beatriz. Essa música aí, ó. Melô do Facebook. Deixa. Ei, vai ser uma maravilha. Então, agora, isso tudo amanhã começa a que horas? Vamos às lá. 10 horas 10 da manhã, 10 da manhã. Beleza. Vila Olímpica de Nova Iguaçu. Ô, gente, olha aí, vamos pra frente. Fala, Viviane. JR, eu queria, antes de encerrar o debate... Acabou não, tá? Tem uma rodada final ainda, mas pode falar. Queria deixar o telefone lá para que as pessoas que tenham dúvidas, inclusive as igrejas, você que está ouvindo, que faz parte de uma igreja, de uma ONG, de uma associação, de uma instituição, anota esse telefone, que é o que você pode, de repente, tirar algumas dúvidas, pedir algumas orientações, verificar onde fica o seu CRAS de referência. O telefone é o 2765 3821. E o site, que é o www.novaiguaçu.rj.gov.br. Maravilha. Então, com essas informações importantes sobre amanhã, nós vamos ter aqui essa ação toda especial da 93 FM, que pensa um pouco além da questão do rádio, do veículo apenas, indo um pouco mais além. Nós recebemos aqui, dentre os nossos companheiros aqui no nosso estúdio, os voluntários que amanhã lá estarão, nós estamos aqui recebendo, Marcela, por favor, me ajuda, o bonde do azeite. Uma parte do bonde do azeite está aqui. Que toca uma música que Eles fazem rimas. Esse é o negócio das oliveiras. E tem o bonde das oliveiras, que são as meninas. Bonde do azeite, os meninos. Os meninos, bonde do azeite. E as meninas, bonde das oliveiras. Oliveiras. Não, só pra ressaltar. Pra deixar claro, oliveiras. Qual é a música que vai cantar? Um pedacinho da música aí. Então, uma rima na hora. Se ligou? Meio que convidando pra amanhã também. Impacto. Tá vindo aí. Vamos começar, mano? Aquela batidinha básica. Estamos chegando aqui sinistro. Olha, eu falo pra vocês, a rima é aqui na hora, bonde do azeite na 93. Na moral, te dou-lhe um papo no improvisado. Oi, amanhã, tá ligado? Que vai ter um impacto. Jesus Cristo, ele é o único, ele só um. Amanhã pode colar 10 horas, 9 Iguaçu. Então tá bom, sigam na hora. Sigo no improvisado. Vai ter funk do Tonzão e o chão vai sair riscado. Vai sair riscado aqui com muita alegria. Representa Maranatatim, lá de Caxias. Então o Júnior e o Isaac mandando aqui, então. Vão chegar lá no refrão. Assim, ó, o Jesus usa, faz virar doce o que era amarga. Melhor rádio do Brasil com o J.R. Vargas. Mas Jesus usa, faz virar doce o que era amarga. Melhor rádio do Brasil com o J.R. Vargas. É nóis. Sem nada escrito, improviso absoluto, show de bola, parabéns ao bonde do azeite e o bonde das oliveiras. Olha aí, essas meninas estão aí animadas, graças a Deus, bênção pura, melhor coisa é estar animado e na casa do Senhor.
Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos companheiros Debate 93, aquele final rapidinho, passou Carlos Pedro. Eu quero agradecer a Deus e ao privilégio de poder estar aqui. Eu digo novamente a você, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo em que faremos a colheita. Viviane, muito obrigado. Eu que agradeço, muito, muito feliz mesmo de conhecer todos os pastores, pastora Léa Mendonça, sou sua fã, J.R. Vargas, eu me coloco à disposição, tá? Qualquer dúvida que eu possa ajudar, sanar, estou disponível para a rádio. A secretária Cristina Quaresma manda um abraço para vocês, ela também está muito empolgada com o Impacto 93, ela estará lá presente. Eu não posso esquecer, J.R., se eu esquecer ela vai brigar comigo, então vou pagar um mico. Quero mandar um super beijo pra minha mãe, que é fã do JR, fã do Debate 93. Qual o nome dela? Ana Lúcia. Ana Lúcia, parabéns pela sua filha, hein? Você tá de parabéns, hein? Deus te abençoe muito e muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe sempre. Viviane, obrigado, querida. Pastor Sérgio Nonato, forte abraço, querido. Querido, eu quero agradecer e eu quero deixar um abraço e agradecer a Deus pela vida do presbítero Silvio Leitão e da sua equipe, que faz um trabalho excepcional lá na igreja de assistência social. Deus abençoe. Dia 19 nós estamos no culto das famílias de Natal. Famílias que não podem ter Natal, ele vai realizar no dia 19 lá. Maravilha. Querida Leinha, obrigado, Leinha. Eu quero deixar esse recadinho aqui. Não nos deixemos embrutecer por essas pessoas dissimuladas. Vamos continuar fazendo bem, que até mesmo um copo d'água que você dá para alguém tem galardão. Muito obrigado a você, ouvinte amado. Vamos orar juntos, vamos pedir aqui a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos amados ouvintes, todo mundo que está vivendo essa luta. Quem está precisando mesmo, que tem encontrado portas fechadas, quem já se aproveitou, mas hoje ouviu, Deus falou com essa pessoa, ela não vai ser mais uma pessoa aproveitadora, vai ser uma pessoa correta. Igrejas que precisam desenvolver cada vez mais ministérios nessa área para cuidar. Tudo isso está diante de Deus agora em oração. Nós vamos orar com o pastor Carlos. Nós vamos pedir a Deus que também abençoe esse impacto amanhã, esse grande impacto amanhã com a graça do nosso Deus. Vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Eu queria agradecer especificamente hoje 2 motivos pessoais e importantes. Primeiro, o Presbitério do Rio completa 150 anos, é o mais antigo do Brasil e completa hoje. E hoje eu completo mais um ano, já são muitos, de formado em teologia. Tem outras áreas também, mas essa especificamente que é aquela que mais me alegra. Pois não, Léa? Só um minutinho. Dia 20, domingo, eu tô completando 13 anos de ministério pastoral. Olha aí. Eu e meu marido. Graças e que o povo esteja orando por nós, porque é uma caminhada difícil, mas muito gostosa. Ela é uma benção. Pastor. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos nesta tarde já, Senhor, pelo presbitério no Rio de Janeiro. Te louvamos pela bênção que tem sido esta igreja para todos nós, a referência e tudo de bom que temos desfrutado a partir deles. Pai querido, que o Senhor possa conservar este ministério. Te louvamos pela vida do JR, nosso amigo, um pastor abençoado, alguém que tem dedicado sua vida à pregação e ao ensino da palavra. Pedimos, meu Deus, que tu faças prosperar de maneira grandiosa esse ministério. Te adoramos, ó Senhor, nesta hora. Pedimos em favor daqueles que estão enfermos, pedimos em favor daqueles que estão enlutados. Pai querido, que o Senhor possa consolar, que a cura possa chegar de maneira milagrosa. Pai amado, nós oramos pelo Impacto 93 de amanhã, que muitas pessoas que estão de fato necessitadas sejam alcançadas e que tudo seja para a glória do teu nome. Pedimos ainda por aqueles que passam por algum momento, Pai querido, de necessidade, aqueles que foram assaltados no caminho da vida, que foram assolados de alguma forma, que eles encontrem, ó Pai, a figura de alguém como aquele bom samaritano que possa ajudar, e que nós, meu Deus, jamais nos cansemos de fazer o bem, pois esta é a nossa missão. O teu evangelho, ele inclui, meu Deus, termos as nossas boas ações e o nosso amor, a caridade para com todos. Pedimos isto em o nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.